E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e este é o nosso quadro de leituras mensais, desta vez falando sobre as obras, os quadrinhos que eu li durante o mês de dezembro. E como eu sempre faço, para o vídeo não ficar extremamente longo, o YouTube não gosta de divulgar vídeos com uma minutagem maior. Então o meu vídeo de leituras mensais, ele sempre é dividido em pelo menos duas partes para que eu possa mostrar para vocês tudo aquilo que eu li sem que com isso a plataforma deixe de divulgá-lo. Dito isto, nesta primeira parte eu separei as obras, não que eu não tenha gostado de todas elas, mas as obras que por um motivo ou outro ficam em uma posição abaixo em relação às que virão na parte 2 do vídeo de leituras mensais. E o que eu menos gostei de ler, sem sombra de dúvidas, foram os volumes 2, 3 e 4 de Girls and Panzers. Deixa eu mostrar para vocês. Panzers não, Panzer só. As capinhas. E então, tem vídeo de review. Inclusive esse aqui entrou para a lista, né, dos piores quadrinhos que eu já li. Eu sei que tem animação. E essa animação fez um sucesso significativo também aqui no Brasil. Não consegui acompanhar essa animação porque está com bloqueio para a nossa região lá no Crunchyroll. Então eu ficarei apenas na curiosidade, pelo menos por enquanto. Tá, e o que se trata Girls and Panzer? Novamente, só uma pincelada porque tem vídeo de review. Eu deixarei todas as obras que forem apresentadas aqui e que eu já fiz review. Deixarei o link na descrição deste vídeo para vocês, caso se interessarem, possam assisti-lo também. Então aqui nós temos um mundo fictício em que é ensinado tanto para meninos quanto para as meninas. E aqui nós temos, no caso, uma escola específica voltada apenas para meninas, a arte de tanques, a arte dos tanques. Ou seja, essas crianças, essas meninas que estão lá no colegial, elas aprendem a pilotar, a comandar, a exercer diversas funções como membros de uma equipe que pilotam tanques. O mangá é uma adaptação da animação, então eu não sei se na animação existe uma explicação do porquê que isso é ensinado em escolas. De qualquer forma, nós temos aqui um grupo de colegiais que se destacam e fazem parte de uma escola, e aí eu não lembro mais o nome de ninguém. É uma obra que só passou mesmo, talvez de todas as obras que eu já li, a única eu me arrependi de ter feito a aquisição. Como explanei no vídeo de review, eu fiz a compra pelo preço. Sim, eu não encontrei nenhuma review sobre esta obra na época em que o material estava em promoção na Amazon. Nem era uma promoção tão boa, tá? Era só o preço mesmo, que é mais baratinho, porque já faz algum tempo que foi lançado, então o preço de capa é de fato menor do que aquilo que tem sido lançado recentemente. E até tem review, mas em outras línguas, então acabou que eu comprei isso no escuro e de fato não recomendo para ninguém, pelo menos essa é a minha opinião. Você leu e gostou? Deixa aí nos comentários. Girls and Panzer, editado e publicado aqui no Brasil pela New Pop. O próximo mangá é um one shot Buzz Hashiro, da editora Mitos, um dos primeiros mangás que a Mitos lançou neste ano de 2023, que foi o ano de retomadas dos mangás na editora. Tem review aqui no canal, é uma obra que tem histórias gostosas de serem lidas, são histórias de amor, é importante frisar isso, porque nem todas as pessoas se interessam por esse tipo de história. Eu gostei das primeiras, mas conforme fui avançando neste volume, as histórias se tornaram, na minha opinião, menos interessantes, talvez uma ou outra exceção lá pro finalzinho. E no geral, esta é uma obra que eu indico para quem se interessa mais por este tipo de conteúdo. Não é ruim como um todo a parte das histórias, né? Os personagens você não consegue ter uma ligação porque são várias histórias dentro de um volume que não é muito extenso. Na verdade, ele tem aqui 176 páginas. Tem também alguns probleminhas aí com a parte gráfica, pelo menos deste volume que eu adquiri. Li também Terra das Gemas, volume 5, e aqui nós encontramos uma fosfofilita. Eu tenho dificuldade de lembrar o nome dela, Foz, né? A gente chama de Foz. E aqui ela tem apresentado um comportamento, eu diria, um pouco mais blasé, um pouco mais frio, com menos sentimentos, mas é preciso lembrar
que isso está ocorrendo com a personagem, porque toda vez que ela perde uma parte do corpo dela, que é feita de gemas, ela perde também um pouco da memória, um pouco da essência dela, mesmo que essas partes sejam substituídas, né? Esse novo pedaço de corpo que é implantado nela, que é colocado nela, não faz com que ela recupere as memórias que se perderam. E ela tem aqui a brilhante ideia de buscar conversar com um lunar, são aqueles seres que raptam as gemas. E ela faz isso porque quer entender melhor todo o contexto do mundo e por que esta guerra que eles estão presenciando de fato está acontecendo. E como a Foz ela está overpower já neste momento da história, um lunar aparece e ataca ela, mas ela consegue imobilizá-lo e começa a trocar algumas palavras. Porém, antes que ela consiga atingir um resultado válido nessa tentativa de conversação, outras gemas aparecem e eliminam este lunar. Ela não desiste, ela continua buscando esta interação com os lunares e isso acabará colocando ela em algumas situações críticas e também as suas companheiras gemas. Tem também o fato de que ela está bastante desconfiada do professor e da relação que ele tem com os lunares. De uma forma geral, eu gostei mais desse volume, como eu sempre digo aqui, a história tem melhorando conforme os volumes vão sendo publicados aqui no Brasil, mas eu ainda preciso recorrer àquele glossário de personagens, porque eu ainda faço confusão sobre quem é quem nessa história. Li também O Cão que Guarda as Estrelas depois de muita resistência, e essa resistência era certo ponto válido, né? Porque eu não queria me emocionar com uma obra na intensidade com que eu me emocionei com O Cão que Guarda as Estrelas. Cara, é um drama, vai tocar o seu coração, não importa o tamanho da sua barba, o quanto de testosterona você tem. Deixe o lencinho de lado, porque isso aqui com certeza vai te emocionar. E também tem review aqui no canal, eu acabei não comentando, sempre esqueço de comentar as editoras. Terra das Gemas, publicado pela New Pop, e O Cão que Guarda as Estrelas, pela editora JBC. Mais um mangá da JBC, outra obra que é pouquíssima comentada aqui no Brasil, pouquíssimas reviews também, inclusive eu acredito que a minha foi, se não a primeira, uma das primeiras. Eu estou falando de Reversal. Essa obra me surpreendeu positivamente, justamente pelo fato dela não ter sido tão comentada assim. Eu esperava muito pouco dela, pensei, o pessoal que leu dropou e ninguém foi atrás, foi pouco divulgado. De fato, a JBC poderia e deveria ter divulgado mais esta obra. E tem uns plot twists aqui muito interessantes, não se deixe enganar pela imagem da capa, por essa ilustração. Ela é a protagonista, então essa protagonista aqui que é a Ayame, ela acaba sendo transportada para um outro mundo, que é uma espécie de jogo, e aí tem toda uma trama envolvendo zumbis e seres malignos do passado que buscam libertar uma epidemia na Terra. Novamente, eu gostei, é muito bom. Vou parar de falar da história, tenho a review aqui no canal. Vamos para o próximo mangá. Também fiz a leitura de Inuyasha, é a segunda obra da Rumiko Takahashi que eu estou acompanhando. Isso significa que, obviamente, eu estou acompanhando também Mao, que sai pela Panini. Inuyasha sai pela JBC neste formato aqui, Wideband. E para início de conversa, uma autora do porte da Rumiko Takahashi merece um material muito melhor do que as editoras brasileiras estão entregando. Mesmo em Inuyasha, esse volume 7 aqui eu tive um pouco de dificuldade, porque a parte gráfica, né, o moaré, foi bastante significativo aqui, atrapalhou sim a minha leitura. E eu considero isso, de certa forma, um desrespeito com a mangaka. Quanto à história, nós temos uma continuação, obviamente, do volume 6, e o Narako ele está com medo da Kagome, porque ele percebeu que ela pode feri-lo, inclusive destruí-lo. Ela inclusive consegue anular todo o miasma que é expelido pelo corpo dele. E com isso, Narako acaba fugindo
do enfrentamento, e a Kagome salva, portanto, o Inuyasha e todos os seus amigos. Nós vemos também uma Sango, e eu adoro a Sango, em um momento de derrota, né, inclusive psicologicamente falando, porque ela foi obrigada a trair os seus próprios amigos. Porque o Narako estava ameaçando a vida, e vida aqui fica entre aspas, do irmão dela, porque na verdade ele já está morto, foi trazido à vida o corpo dele, totalmente controlado pelo Narako, mas a Sango ainda tem muitas emoções, muitos sentimentos pelo irmão, e o Narako se aproveitou disso para tentar pegar a Tessaiga do Inuyasha. E apesar de existir uma missão bem clara por parte da Kagome e do Inuyasha, que é resgatar os fragmentos da Joia de 4 Almas, nós vemos aqui muitas situações em que eles estão ajudando outras pessoas com seus problemas envolvendo yokais. É o caso de um meio yokai que vive em um sítio de plantações, né, com plantações de ervas, e esse meio yokai é bastante hostilizado pela população do vilarejo local, mais próximo dali, porque algumas pessoas são mortas, e aí o medo, né, a irracionalidade faz com que essas pessoas culpem este meio yokai. Mas ele tem um bom coração, e aí tem todo um desenvolvimento muito interessante. Eu gostei desta side quest que a Rumiko Takahashi colocou aqui no meio da história principal de Inuyasha. Mais pra frente o Narako retorna, tem toda uma situação que envolve também a Kikyo. E cara, fica muito complicado mesmo, não dá pra saber o que a Kikyo pretende fazer. Uma hora parece que ela ajuda o Inuyasha, outra hora parece que ela está ajudando o Narako. Inclusive a vida da Kagome fica em risco em razão disso tudo. E se não bastassem todas essas complicações, o Inuyasha ainda precisa provar que é digno de usar a Tessaiga. O que acontecerá com os nossos heróis? Só lendo para descobrir. Eu pulei Inuyasha na frente do Kuga, mas eu li Kamen Rider Kuga Volume 5, é uma outra obra que eu estou gostando bastante de acompanhar. Tenho já o volume 6 aqui comigo, espero que dê tempo de fazer a leitura dele durante este mês de janeiro. E o que nós temos aqui neste volume 6 de Kamen Rider Kuga? Bom, primeiro de tudo, o Kamen Rider Agito finalmente elimina aquela versão imperfeita dele, que foi o responsável por matar a irmã do Agito, que era Agito antes, né? Então ela passou esse poder de transformação para ele. Porém, o Tsugami, que é o Kamen Rider Agito, ele perde o controle e parte pro confronto, né, tão esperado com o Kamen Rider Kuga, que leva uma sova. E no meio de tudo isso, uma das 3 criaturas melhor ranqueadas naquela classificação das criaturas não identificadas busca o Agito para conversar com ele e tentar convencê-lo a também se tornar um caçador de pessoas. E aqui também tem uma questão muito complicada. Nós temos alguns romances se desenvolvendo. A primeira é entre o Tsugami e a Emi, e a segunda é entre o Godai e a Sashi, e ela é uma criatura não identificada que resolveu parar com esses Jejerus, né, em que as pessoas são mortas. Então ela é considerada uma traidora por parte das outras criaturas não identificadas. Vale a pena lembrar que o Tsugami é amigo do Godai, porém eles não sabem que um é o Kamen Rider Agito e o outro é o Kamen Rider Kuga. Eu não comentarei mais sobre a história, mas ela me fez sentir emoções extremamente opostas. Cara, a relação entre o Godai e a Sachi foi muito legal, foi muito bonita. Dá para ver que ela de fato está apaixonada por ele, e me pareceu que os sentimentos dele em relação a ela também começaram a despertar, mas para garantir a segurança dele, ela tem na cabeça que ela precisa se afastar daquela região ali do Godai para não colocar ele em um perigo ainda maior. E aí sim ela já sabe que ele é o Kamen Rider Kuga. Foi difícil eu terminar esse volume, porque acontecem algumas coisas ali por final que me fizeram relembrar, né, sair desse mundo de fantasia, de amor, lembrar que Kamen Rider Kuga é uma história, acima de tudo, pesada. Quase terminando. Li também o meu primeiro Junji Ito,
Obeko tem review aqui no canal, também estará o link para vocês na descrição deste vídeo. Outra obra que eu relutei para ler, não só a obra, mas o autor em si, porque quando se trata de filmes eu não gosto do gênero de horror, e eu pensei que isso fosse ser transportado também para os quadrinhos, mas esta obra aqui do Junji Ito me convenceu o contrário. Eu gostei principalmente das histórias iniciais. Eu tenho um problema com histórias que fecham de uma forma inacabada, mas este, novamente, repito mais uma vez, é um problema meu, não significa que é um problema do Junji Ito. No geral, eu gostei muito de Obeko, inclusive dei uma nota alta na review que eu fiz, e agora sigo na ânsia de fazer a leitura das outras duas obras dele que eu tenho aqui, que são Calafrios e Desmorfos, e já coloquei na minha lista de compras as outras obras dele que saíram aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, e se ficarem num precinho muito irresistível, com certeza eu farei a aquisição delas. E para finalizar este vídeo, li também os 2 volumes de Cavaleiros do Zodíaco Episódio G. Este aqui é um material que está em hiato aqui no Brasil, já faz mais de um ano, e nós, colecionadores de Cavaleiros do Zodíaco Episódio G, estamos esperando a editora New Pop publicar os volumes seguintes. Tem toda uma explicação com relação à arte do trabalho, e o material não estava pronto para ser impresso. Enfim, nos resta aguardar que isto seja de fato verdade e que este problema seja enfim solucionado. E aqui nós temos uma história centrada nos Cavaleiros de Ouro, mais especificamente no Aioria, do Cavaleiro de Leão. Temos alguns bons personagens aparecendo aqui, o Milo de Escorpião, por exemplo, que é meu Cavaleiro de Ouro preferido, vocês devem imaginar por quê, mas eu não gostei muito da representação dele aqui, tá? A arte é bem diferente do Kurumada. Os personagens, em alguns momentos, eles parecem aqueles alienígenas clássicos, sabe? Com queixo muito fininho, a cabeçona grandona, os olhos gigantes. Tá, vai pro vídeo assim. Mas é uma história muito boa, que se passa, né, antes dos Cavaleiros de Bronze e encontrarem a Atena e tudo aquilo que a gente viu, né? O arco de lutas contra o Santuário, as 12 casas, enfim. E nós temos os Cavaleiros de Ouro, então, já nesse volume 2, enfrentando os servos, ou os filhos, os irmãos, enfim, os titãs do Cronos, que é o pai de Zeus e está aprisionado. Então esse pessoal quer libertar ele porque quer. E os Cavaleiros de Ouro, então, têm a missão de impedir que eles avancem até a casa de Atena, né, o santuário de Atena, e com isso consigam romper o selo que prende Cronos. Cara, eu tô gostando muito da história, tá? Eu sei que o episódio G já saiu, mas eu não li na primeira edição que saiu aqui no Brasil. Estou acompanhando apenas agora. E o Aioria leva um pau do titã que ele enfrenta. Bom, é de se esperar, né? Um deus é maior, mais poderoso que um Cavaleiro de Ouro. Mas nós sabemos, no final das contas, depois de todos os volumes serem publicados, qual será o desfecho da história. Afinal, os Cavaleiros de Ouro que estão presentes aqui participam da saga canônica. E esse foi o nosso primeiro vídeo de leituras neste ano de 2024, claro, referente ao mês de dezembro de 2023. Se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.